Supremo retoma hoje julgamento sobre responsabilização das Big Techs. De novo esse assunto. Retoma hoje. Já tem maioria formada, né? Tá 7-1. Ei, meu Deus, tá 7-1. Em questão está, você sabe, o artigo 19 do marco da internet. O artigo 19 é aquele que dispõe sobre a forma de responsabilização das Big Techs, das redes sociais especificamente, em caso de conteúdos criminosos, sei lá, lesivos a alguém, conteúdos de terceiros. E aí eu sempre preciso lembrar que a lei existe, né? Porque uma das formulações do Supremo Legislador, Supremo Onipresente, e isso prospera, é agir como se não existe o marco, como se não existisse o marco civil da internet, cara. E é especialmente frustrante, porque eu me lembro, eu acompanhei com atenção esse debate, foi um bom debate público no campo do legislativo, que é o locus para a formulação de leis, um bom debate sobre as questões internet, de rede social, de liberdade de expressão, que resultou numa boa lei, que é o Marco Civil da Internet. A lei existe, Barroso, porque a estratégia, na verdade, a estratégia de onde a tal conversa de omissão parlamentar, a estratégia consiste em vender e difundir na sociedade que não existe lei, que não tem regramento. E, na verdade, tem. Para responsabilização para a responsabilização de redes sociais sobre conteúdos de terceiros. Que, aliás, a forma consagrada no nosso direito. Notificação judicial. Por meio de notificação judicial, se a Big Tech, a rede social, não agir diante ou em função do conteúdo de terceiros, será penalizada. A regra existe, é o que diz o artigo 19. Se Vossa Excelência, Majestade Barroso, nossa luz, se Vossa Excelência considera que esse artigo é ruim e que precisa, portanto, mudar, e que a lei precisa mudar, o lugar é parlamento. Seria o caso de largar a toga, se candidatar a uma cadeira no parlamento e fazer o debate político. Ao Supremo cabe o controle de inconstitucionalidade. Eu, por exemplo, acho que a lei precisa de atualização. Normal. Faz 10 anos, a coisa evoluiu muito. Qual o lugar para atualização? É o parlamento. Ao Supremo cabendo declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. É muito difícil encontrar inconstitucionalidade nessa inconstitucionalidade, papel do Supremo. Controle de constitucionalidade. É muito difícil encontrar inconstitucionalidade nesse artigo 19. Inconstitucionalidade não tem, cara. Não tem. Mas vá lá. Supremo, é o último a errar, né? O Supremo declara inconstitucional o troço. Está formada a maioria. 7-1. Aliás, o voto do ministro André Mendonça, nada a favor de André Mendonça, mas o seu voto é corretíssimo. Nada é pessoal, não conheço essa rapaziada. O voto de André Mendonça é exatamente esse, cara. Não é com a gente isso. Não é. Eu acho constitucional o artigo, mas o nosso limite é esse, é a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade e acabou. A turma não. Está formada a maioria. 7, faltam 3 votos, né? Falta falta o Edson Fachin, Edson Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia a votar. Aliás, muita expectativa sobre o voto de Edson Fachin, porque é o próximo presidente do Supremo e tem uma atividade, goste ou não dos seus votos, mas tem uma atividade comedida, é um exemplo de comedimento, de discrição no Tribunal Constitucional. Eu espero dele, sobre essa matéria, que claramente invade prerrogativa de um outro poder, eu espero um voto comedido. Vou ficar surpreso se não for assim. Mas tem ainda Nunes Marques e Carmen Lúcia, a maioria está formada. Maioria para quê? Esse é o ponto. Surge a questão da omissão parlamentar.
Esse é um conceito que eu considero muito importante. Que omissão parlamentar? Quer dizer que o parlamento não querer tratar de um assunto que é a sua prerrogativa. Quer dizer que isso não é uma posição? O parlamento não é, infelizmente, podemos dizer assim, o parlamento não é o espelho, democracia representativa na veia, não é o espelho da sociedade? Submetido a lobby, sim. A lobby das Big Tech, sem dúvida nenhuma. Mas não tem lobby do Supremo também? Não tem lobby do Judiciário no parlamento? É assim. O parlamento chega a um limite. O limite do parlamento, nesse caso, para mim, foi a necessidade de se constituir uma entidade, ou de indicar uma entidade a qual caberia o papel de apontar excessos em redes sociais. Uma entidade reguladora. Quem regula o regulador? Quem empodera o regulador? Uma agência responsável por fazer esse controle, esse filtro nas redes sociais. Daí não se avança. Eu acho complicado mesmo avançar. Embora, repito, considere que o debate precisa ser feito e a lei precisa ser talvez atualizada. Vamos lá. Mas o lugar é o parlamento. Se o parlamento tem vários assuntos sobre os quais eu acho que o parlamento deveria estar tratando, e o parlamento se recusa, eu vou apresentar uma lista aqui, em breve, e o parlamento se recusa a tratar. É prerrogativa. Não tomar em matéria legislativa, não tomar uma posição é uma posição. A omissão é uma posição, mas o Supremo usa, Barroso adora esse conceito, porque aí se expande para todo canto. Instrumentaliza o conceito de omissão parlamentar para agora. Vejam isso. Não é simplesmente declarar inconstitucionalidade. Eu estava lendo esses dias aqui, Barroso empenhadíssimo em que, o maledicente que vai falar agora, hein? Não sou eu não, em que a bancada, que é uma atividade política, que a bancada forme maioria também por uma regra de consenso. Não basta formar a maioria. Olha a legislação, olha o Supremo Legislador aí. Depois fica bravo. Está convicto de que está fazendo certo. O parlamento não faz, eu faço. Demos tempo para o parlamento agir. A lei existe. Esse é um argumento falacioso de que a lei não existe. A lei existe e é perfeitamente constitucional. É constitucional o artigo 19. Mas vamos lá, o Supremo, a prerrogativa dele, pode declarar a inconstitucionalidade do troço, erradamente. O que ele não pode é, agora, formada a maioria pela inconstitucionalidade, é se organizar, porque, vejam, leiam os votos dos ministros dados até agora. Cada um deles tem uma lei, tem uma proposta de regulação, tem uma ideia de considerar essa entidade reguladora. Até elogios à China se faz, admiradores do modelo chinês, do regime chinês. Que fase! Cada um tem uma proposta de lei, os juízes. Então, agora, formada a maioria, Barroso está interessadíssimo, empenhadíssimo. O julgamento mais importante da história. O julgamento mais importante da história, considerado por essa rapaziada, não, por essas excelentes, é um que invade a prerrogativa descaradamente do parlamento. Eles estão empenhados agora e estão se consertando para a proposição de um voto de consenso, de uma proposta de consenso, da lei que vigirá, da regra que vigirá sobre responsabilização das redes sociais.